Dentro do quadro Eleições 2022, a gente está promovendo uma série de entrevistas com os chamados pré-candidatos. E hoje nós temos o prazer de conversar, bater um papo, inquirir, perguntar ao ex-vice-governador César Conago. Primeiro, Jackson, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, porque uma das funções do homem público, é aquele que se coloca no processo político, é divulgar as ideias, é ser transparente, é conversar com a sociedade. E aqui, esse momento é um momento ímpar, porque eu estou falando com milhares de pessoas, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para as perguntas. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou nascido em Itarana, Itaguaçu, ali naquela região centro-serrana virando para o norte, já nas águas que vão para o Rio Doce, do Santa Joana de Itarana. Eu saí para estudar, fiz escola técnica, fiz medicina na Universidade Federal do Espírito Santo e sempre gostei de política, sempre gostei muito de envolvimento com a sociedade, da boa política. Há quanto tempo na política? Eu fiquei 7 mandatos. Na verdade, mesmo antes de ter mandato, eu já tinha um envolvimento partidário lá do MDB, de resistência ali ao regime militar, à ditadura, né? No movimento estudantil, no movimento popular, principalmente no estudantil, não entrei tanto, mas tive uma certa participação mais periférica e com isso me formei, fiz uma prática. Eu sou residente, tenho residência em medicina de família, né? Amo criança, adoro criança, e com isso acabou que eu me lembro que muitas vezes lá no bairro da Penha, com um médico fazendo residência, as pessoas falam assim: doutor, o senhor enxerga a gente, o senhor conversa com a gente simples, do nosso povo, por que o senhor não vem candidato? Já era estimulado de certa forma. E sobre essa pré-candidatura, ela veio por último de alguns que já estão postos aí. Por que agora, né? Na verdade, eu fiquei 28 anos com mandato. Nós entendemos que o PSDB pode dar uma contribuição importante e colocar uma candidatura importante pela sua experiência e pela minha experiência. A experiência tucana, do Plano Real, das mudanças que fizemos nesse país. E eu, com a minha experiência política, já ter sido vereador, já ter sido deputado, já fui secretário da área de educação no município, da área de saúde, da área de meio ambiente, no estado da área de agricultura. Tenho uma experiência acumulada, tenho uma vida absolutamente sem arranhões, né? Ficha limpa, não tenho qualquer problema na justiça de qualquer ordem, até porque sempre tentei me pautar em cima daquilo que eu acho que as pessoas esperam do homem público: decência, transparência, ética. Por isso que coloquei o meu nome, né? É um pré-candidato, porque só em julho teremos lá na frente as convenções. Coloquei e estamos conversando tanto com o partido como com a sociedade, que é fundamental. O senhor está guardando o partido por Casagrande? Não, de forma alguma. Nós temos que diferenciar as coisas. Nós estamos num processo que foi decidido 3 anos atrás e que se encerra o ano que vem. Nesse sentido, o PSDB, na convenção oficial, apoiou a candidatura do Casagrande, né? Temos observações críticas ao governo e, evidentemente, nós vamos formar um novo momento com a nova chapa de candidato a deputados estaduais, a deputado federal, com candidaturas a governador, com alianças ou não na majoritária, que pode ter aliança para Senado, para vice-governador e governador, e vamos nos preparar para o próximo pleito, que é o ano que vem. Não significa que estar na Assembleia votando a favor do governo, né? Até porque isso é da natureza do processo democrático, significa que automaticamente você vai decidir por não ter candidato. Não. Uma coisa é esse momento, outra coisa é a análise do governo atual, as nossas observações que eu estou fazendo nas conversas que estou tendo e, evidentemente, a expectativa do futuro. Tanto, Jackson, que se você contar, deve ter pelo menos de 6 a 8 pré-candidatos. Todos vão se estabelecer? Possivelmente não, mas os partidos crescem. Time que não disputa campeonato, não agrega torcida. Então vamos disputar no sentido de ter um projeto nacional. Temos um projeto para o Espírito Santo que agregue as forças políticas, e eu conversei muito praticamente com todos os pré-candidatos. E é natural que eles se coloquem, e não está dado, tá certo? Que todos
migrarão, se desistirem da candidatura, para a candidatura do candidato, potencial candidato que está no poder. Sendo do PSDB, o senhor acredita, então, na chamada terceira via? Eu acredito na democracia. Pode ter terceira, pode ser quarta via. Na verdade, os que estão aí, tanto no plano nacional como no plano estadual... Eu estou falando até do plano nacional. Do plano nacional. Não, eu acho que assim, existem 2 pré-candidatos já colocados já há mais tempo e, evidentemente, já tem outros pré-candidatos, o PSDB, inclusive, acredito muito que nós vamos fazer a candidatura de um candidato tucano, que ainda será decidido. A minha opção pessoal, já fiz essa manifestação. Qual é a opção? É pro Dória. É pro Dória. Conheço boa parte de prefeitos nossos tucanos que estiveram comigo no parlamento. Conheço um pedaço da sua equipe, né? O próprio Embaçaí, que é um baiano que lá está ajudando ao Dória. Vamos ter uma candidatura, e não só nós, outros partidos também terão candidatos a presidente da República. E isso ajuda no debate, Jacques. Eu acho que isso, se tivesse só 2, ficaria, primeiro, com uma guerra danada. Segundo, eu acho bom ter outros candidatos para que o debate, a fluidez e mesmo a diversidade das ideias, para que os partidos se coloquem, a disputa é boa, porque aí a população vai escolher o seu candidato, seja no primeiro ou seja no segundo turno. Voltando para o Espírito Santo, o que o senhor poderia dizer, pela sua pré-candidatura, que falta ao atual gestor que vai ser que é pré-candidato à reeleição? Qual é a diferença? Eu acho que o Espírito Santo merece mais, pelo nosso potencial, pela nossa condição econômica, até pelos últimos anos de muitos acertos na política. Eu não posso negar que tudo que foi feito nos últimos anos foi errado. Pelo contrário, tem muita coisa positiva, né? Tanto dos governos que eu participei, dos governos que eu não participei, mas eu tendo a entender que a velocidade, a questão da gestão, a questão de equipe, da pluralidade de equipe, a questão de conversar com todos os capixabas e, acima de tudo, de dar um dinamismo, né? E de ter uma equipe muito eficiente para que tenha resultado e o Espírito Santo avance ainda mais. Eu tenho certeza que, se chegarmos ao governo, faremos um governo altamente participativo, com técnicos preparados, que essa é a nossa história do PSDB, que é agregar forças políticas que querem o avanço da sociedade, que querem o avanço da democracia, do emprego, da renda, da queda dos índices de homicídio, do feminicídio que cresceu nos últimos anos, né? Dá só um dado que me preocupa. É onde o senhor diz que o capixaba merece mais. Merece mais. Vamos dar um exemplo na educação. Censo de 2020, 10,5% das crianças de 10 a 14 anos não estão na escola. Como é que é isso? 10% das crianças, as jovens, não tem 10 a 14 anos fora da escola. Censo de 2020. Quer dizer, tem que ter uma preocupação de que a educação, a saúde, a renda, a alimentação, a comida, chegue a todos. Que estratégia ou projeto o senhor tem para manter um equilíbrio socioeconômico das regiões norte, centro e sul? Na verdade, é preciso ter primeiro assim, é um termo mais usado na minha área da medicina, tem que ter um bom diagnóstico, ou seja, identificação dos problemas. Quais são os problemas que o sul precisa ser enfrentados? E aí é verdade, viu muito o norte pelo problema da seca, pelo problema hídrica que eles tinham importantes, e com isso vieram investimentos que mudou muito aquela realidade. E o sul que tinha uma certa potência em relação ao norte, em décadas passadas acabou perdendo um certo olhar do gestor. É preciso então fazer um bom diagnóstico, identificar os problemas, ver as vocações e potencialidades da região para a gente poder desenvolvê-los. Realmente o sul ficou meio que sem aquele olhar que teve necessário naquele momento do norte, que recebeu o Sudene e outros investimentos. E aí, nós não podemos inventar a roda, na verdade é vir aqui, identificar as vocações, o potencial e aí o Estado investir. Mas, César, você fez parte, você foi vice-governador do Paulo Artung, tem essa vida, esse currículo
como político, e agora você está falando que isso pode acontecer, fazer o diagnóstico para acontecer. Por que antes isso não foi visto ou proposto pelo senhor? Eu estou colocando aqui como se fosse um advogado do diabo em favor do leitor. Na verdade, e eleitor. Na verdade, assim, eu na minha passagem, principalmente como vice-governador e naquele período como secretário de Estado, eu olhei indistintamente os municípios. É só olhar que Caminhos do Campo você tem vários aqui no sul do estado. Agricultura, né? Na agricultura, né? Assim, mas eu estou falando que de uma forma geral, o olhar voltado para o norte, em função até da sua crise hídrica que se repetia, né? E aí, por exemplo, no meu período de secretaria de Agricultura... Mas eu posso compreender que o senhor não tinha caneta também. Não, mas assim, no meu período de secretaria de Agricultura, por exemplo, nós criamos um negócio que eu tive agora aqui na região central. O rapaz me levava no meio de um cafezal, eu não entendia por quê. Ele falou assim, ali ó, foi da época da política de Secretaria de Estado de Agricultura, que foi um programa que nós criamos, eu remanejei recursos para micro e pequenas barragens, aqui na região central, hein? Já não estou falando lá da região norte, não. Então, assim, eu acho que ter esse olhar e principalmente essa presença de voltar a ver que o Sul também tem demandas de infraestrutura e tem demandas para que ele possa se desenvolver mais. O Estado tem um papel de indutor, o Estado tem um papel de incentivador e muitas vezes até de financiador. A imagem do Paulo Artunho atrapalha ou ajuda? Paulo é um grande líder político capixaba. Paulo teve várias vezes em vários mandatos. Se ele vier candidato a governador, também seria bom. Se ele entra no processo, a gente não sabe, só ele pode responder por isso, e também o tempo disso, né? Eu estava falando de Aristóteles, você pode estar fazendo tudo certinho, com as pessoas certas, com a proposta certa, mas tem que ser no tempo certo, né? Isso. Então, assim, eu acho que no tempo certo ele deve se colocar e, evidentemente, que se ele fizer alguma decisão de ser candidato, isso muda um pouco o cenário. Para encerrar, eu percebi que o slogan que o senhor vai usar como pré-candidato, talvez, possivelmente como candidato, é que o Espírito Santo pode mais. Merece mais. Merece mais? Merece mais. Merece mais. Eu diria assim, pontualmente, de forma bem objetiva, em que o Espírito Santo merece mais? Eu acho que o Espírito Santo merece mais no sentido de ter um governo que seja mais amplo na sua participação, sabe, dos técnicos, dos quadros que vão auxiliá-lo, que seja de compromisso efetivo com o desenvolvimento para que aumente a nossa renda capixaba, que o nosso PIB não caia, para que nós enfrentemos as questões sanitárias e nos preparamos para os momentos de dificuldades, que a gente tenha um Estado que faça chegar a todos os capixabas minimamente um prato de comida, quer dizer, a questão da fome, a questão da educação, a questão da saúde principalmente, que eu sou da área, como que a queixa ainda é muito grande, já foi maior ainda no passado, mas ainda precisa de melhorar. Ou seja, você tem questões... Criminalidade, a questão da segurança pública, né, que nós temos ainda índices horrorosos. O feminicídio, por exemplo, esse ano já está maior com 10 meses do que o ano passado. Então, assim, nós temos que enfrentar isso, preparar o servidor público, a máquina pública que dê resultados e, acima de tudo, que o capixaba consiga construir um Estado melhor para todos. Acho que essa questão da visão de um corte que chega a todas as categorias sociais, então, principalmente os mais pobres. Então podemos concluir que a sua inserção nesse processo é porque a visão é de que não está aquém do desejado, do que está sendo executado no momento. Pela nossa vocação, pela nossa potencialidade, poderia ser muito mais. Por isso que o Espírito Santo merece mais.